Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O que é a posição tridimensional correta? Quais são os segredos da cirurgia guiada? E muitas vezes tem oportunidades e obstáculos que estão Estão escondidos dentro da sua cabeça, do seu ângulo de visão e clareza nesse sentido, tá bom? Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Então vamos lá? O guia cirúrgico não tem precisão. Eu prefiro fazer cirurgia à mão livre. A função do guia cirúrgico. Para que ele serve? Quais são as características que esse guia cirúrgico precisa ter? Para que você consiga o quê? Fazer, o que você deve fazer para conseguir a posição tridimensional correta do seu implante? Você precisa o quê? Reprodutibilidade. Nada mais é do que reproduzir no campo operatório o seu planejamento. Então, para que você tenha reprodutibilidade no campo operatório, você precisa o quê? De um guia cirúrgico que você vai ter aquelas informações do seu planejamento para o interior ou para dentro da boca do seu paciente. Então é justamente isso que eu vou falar e eu quero eliminar essa objeção, esse obstáculo que está te pedindo. Você vai estar entendendo tudo que é necessário para que você observe e para que você consiga avaliar quais são funções e finalidades de um guia cirúrgico e o que ele vai te trazer lá no campo operatório. Muitas vezes é difícil você usar o guia cirúrgico, mas essa dificuldade está relacionada ao quê? À estabilidade do guia, ao tipo do guia que você tem escolhido. Então, o guia cirúrgico não tem precisão e eu prefiro fazer a cirurgia à mão livre. Por que você deve usar o guia cirúrgico? Eu sempre falo que é muito importante você entender o porquê e não como. Como é depois de reproduzir no campo operatório aquilo que você planejou. Planejou o quê? De acordo com a prótese que você vai usar, a posição do seu implante. Então, se você vai fazer a sua cirurgia à mão livre, não tem sentido. Por quê? Porque você não vai conseguir reproduzir lá no campo operatório. Função número 1 de um guia cirúrgico. Reproduzir no campo operatório a posição do implante que você planejou para a prótese. Porque ele vai transferir aquela informação necessária do tipo de prótese, a posição da sua prótese, para a posição do seu implante. Então, ele precisa o quê? O guia cirúrgico precisa ser o mais fiel possível para que leve lá para o campo operatório, para a boca do seu paciente, o quê? A posição que você pré-estabeleceu. Função número 2 de um guia cirúrgico: guiar as suas perfurações. Como que ele guia essas perfurações? Ele não pode guiar só o seu ponto de ataque. Ele tem que guiar a perfuração nas 3 dimensões. Quais são essas 3 dimensões? A inclinação vestíbulo-lingual, a inclinação mesiodistal e a profundidade cérvico-apical. Então ele vai o quê? Você vai levar esse guia em posição e ele tem que te orientar nas perfurações. E aqui você tem 3 maneiras. Aqui eu falo que é a mão livre, que não te guia de maneira alguma. Você tem o guia convencional e daqui a pouquinho eu vou estar associando imagens clínicas para que vocês possam ver a diferença de um guia convencional para um guia impresso. E a terceira função do guia cirúrgico é o quê? Guiar a instalação do seu implante. Então, para que você tenha um guia cirúrgico ideal, para que você consiga a posição tridimensional correta no campo operatório, o guia cirúrgico que você for escolher, o que você for utilizar na sua cirurgia, tem que te possibilitar essas 3 funções, que são fundamentais para você conseguir posição tridimensional correta. Então, na cirurgia mão livre, você já parou para pensar? E todas essas decisões, onde eu vou fazer o ponto de ataque? Qual é a inclinação mesiodistal? Qual é o vestíbulo lingual? Quanto que eu vou poder aprofundar? Qual é a distância entre implantes? Então, são muitas decisões para você tomar lá no campo operatório. E essas decisões, todas elas são o quê? A posição tridimensional correta do seu implante. Para conseguir, neste momento cirúrgico, a posição tridimensional correta, você precisa levar ou transferir todas as informações do seu planejamento. Então você faz o planejamento reverso, vai ter que transferir isso. E você pode transferir de 2 maneiras. Um guia cirúrgico convencional, tá certo? Que eu vou mostrar daqui a pouquinho como é que ele é obtido. Faz o enceramento,
E aqui você está buscando o que com o enceramento para o planejamento reverso? Você ter previsibilidade. E eu disse para você que planejamento é diferente de previsibilidade em implantodontia. E previsibilidade em implantodontia, você precisa o quê? Reproduzir a posição desses dentes encerados no campo operatório. E como é que você faz isso no planejamento reverso? Então, fez o enceramento, você duplica esse enceramento, ou o técnico, né, laboratório, duplica esse enceramento, e você vai fazer o quê? Uma cópia da posição desses dentes que foram encerados num guia cirúrgico. Então você pode fazer um guia cirúrgico em resina acrílica, ou você pode fazer aqui uma matriz de acetato, com uma matriz de, vamos dizer, para clareamento. Esse é o guia cirúrgico convencional, que a maioria já usou ou usa. E muitas vezes está usando. Então é aqui que começam os problemas. Então, pessoal, para que você consiga reprodutibilidade no campo operatório, você precisa de um guia, que vai o quê? Transferir a posição aqui, ó, da prótese para o campo operatório. A base, então, do nosso planejamento reverso, independe se ele é feito de maneira analógica ou digital, é o posicionamento para a reabilitação protética. Tá? E aí, vamos dizer assim, ó, o guia cirúrgico, se você faz ele de maneira convencional, o que acontece? Você muitas vezes não está conseguindo aquelas 3 funções. Quais são as 3 funções? Né? Reproduzir no campo operatório o seu planejamento, guiar a sua sequência de perfuração e guiar a instalação dos seus implantes. Só assim você vai conseguir. Pessoal, então você vai com o guia convencional. O guia convencional, muitas vezes você não consegue o quê? Muitas vezes não, sempre você não vai conseguir. Por quê? Porque ele não te orienta nas inclinações médio-distal, vestíbulo lingual e cervicoapical. Ele vai te orientar onde? Somente no ponto de ataque. E muitas vezes o guia cirúrgico não tem estabilidade, tá certo? E o que você deve observar no guia? O que o guia precisa ter, né? Ele precisa ter, vamos dizer assim, algumas características para que você consiga reprodutibilidade, tá bom? Então, a reprodutibilidade do seu planejamento que o guia deve conseguir vai te levar a ter o quê? A posição tridimensional correta do seu implante, tá certo? Além disso, ele vai te dar principalmente segurança e precisão no momento cirúrgico. Então, se o guia cirúrgico não está conseguindo te guiar na inclinação vestíbulo-lingual correta, na inclinação médio-distal e na profundidade cérvico-apical. Este guia cirúrgico, ele não te dá isso, ele te limita. E aí você vai tentar usar o guia cirúrgico convencional, aí você não consegue melhorar os seus resultados. Aí você fala o quê? O guia cirúrgico não funciona, é muito difícil de usar, ele não para na boca do meu paciente, ele não me dá as orientações e eu não melhorei nada. Por quê? Porque você não está escolhendo o guia cirúrgico correto para você ter reprodutibilidade. Uma outra coisa que é importante em guia cirúrgico, qual é a extensão do guia cirúrgico? Por exemplo, avaliar alguns aspectos, né? Além dessas informações que ele tem que ter, ele precisa ter uma extensão correta. Ele precisa ter o quê? Vamos dizer, estabilidade de posicionamento. Se você leva um guia cirúrgico na boca do seu paciente, ele não tem estabilidade, quer dizer, não para na posição correta, o que vai acontecer? Você não consegue reproduzir no campo operatório aquilo que você planejou. Aí a posição tridimensional do seu implante fica errada. E aí você, usa o guia cirúrgico, despende tempo no preparo, gasta com o preparo do guia, não tem estabilidade na boca do seu paciente. Aí você põe o guia em posição e só faz o quê? O ponto de ataque. E toda a sequência de perfuração você faz à mão livre. Quer dizer, está errado. Você não vai conseguir a posição tridimensional. É isso aqui que eu estou te falando. Então você tem as aberturas oclusais para que você possa posicionar esse guia na boca. Por quê? Porque ele não limita aqui, ele não tem o diâmetro da broca que você vai usar. Então aí você começa a fazer essas perfurações, os pontos de ataque, e aí o guia já não para em posição. Aí quando você vai checar esse ponto de ataque, você fala, poxa vida, parece que não está certo. A sua cirurgia, em vez de se tornar mais rápida, torna
mais demorada. O teu nível de estresse aumenta. E aí acontece o quê? Lá no final, quando você vai entregar a prótese, você viu que não teve nenhuma melhora. Aí você fala o quê? Não, eu não vou mais usar guia cirúrgico, né? Guia cirúrgico não tem precisão, não vai me ajudar, não está me ajudando em nada, só está me atrapalhando. E aí você dá um passo atrás. Mas isso acontece por quê? Porque você não está entendendo a idade do guia, que é justamente isso que eu quero mostrar para você aqui, né? Que existe solução, tá certo? Basta você querer, você não pode deixar essa objeção, esse problema que você teve, para a tua evolução de você conseguir a posição tridimensional correta, que vai te dar o quê? Segurança, precisão e rapidez nos seus procedimentos cirúrgicos. Quando você escolhe o guia cirúrgico correto, então você se fundamenta, olha, nos 3 pilares da posição tridimensional correta. O pilar da informação, o pilar da visão, que é o planejamento, e o pilar do guia. Então, informações necessárias, que é a informação do osso do seu paciente, né? Você precisa fazer uma tomografia, você precisa da informação do tipo de prótese que você vai fazer, tá bem? E você precisa o quê? Depois desses 2 pilares pré-estabelecidos, você precisa o quê? Transferir essas informações, você precisa de um guia cirúrgico correto para transferir essas informações todas, tá joia? Então, ó, eu falei para você de guia cirúrgico, e aqui, ó, você vem aqui, ó, isso aqui que eu quero te mostrar, ó. Você vem aqui neste momento cirúrgico, ó, você vai o que? Você só faz o ponto de ataque. E aí depois você tira o guia e vai fazer o restante do procedimento cirúrgico com a mão livre. Quer dizer, quase a mesma coisa. Por quê? Porque você não vai conseguir a posição tridimensional correta. Você não conseguindo o guia cirúrgico. Mas olha aqui, ó. Olha a emergência protética. Não pode. Teria que estar aonde, ó? Aqui, ó, no centro da face palatina. No centro da oclusal, ó. Centro, né? Por quê? Porque daí você tem a emergência protética correta. Olha o outro lado, ó. Você tem, ó, em A6, um pouco vestibularizado, ó. Na meia é onde não pode sair. Isso aqui vai acontecer sempre que você usar a cirurgia mão livre ou usar um guia convencional, né? E muitas vezes você está com esse tipo de resultado e não está identificando. E está te limitando o quê? Aí você acha que esse é o normal, e não é, tá? Beleza? Então o guia cirúrgico, a mão livre ou o guia cirúrgico convencional vai te levar a ter esse tipo de resultado, né? A previsibilidade é o que você consegue prever antes de ser executado. Vamos dizer, o planejamento foi feito, ó, de maneira correta aqui, ó, tá certo? Ó, começou aqui, ó, montagem, articulador semi-ajustável, tudo direitinho. Só que aí, quando você vai reproduzir lá no campo operatório a posição necessária, né, que você tem, então você está transferindo para o campo operatório a posição da prótese, ó, representada pela duplicação do enceramento, e aí você vem aqui, ó, e você vai reproduzir, você não está conseguindo. Por quê? Você fez o planejamento correto. Aí o teu erro está onde? Na escolha do tipo de guia cirúrgico. E o guia cirúrgico convencional te traz esse tipo de problema, tá? Eu vou te dizer assim, ó, cirurgia à mão livre, você não consegue previsibilidade, tá? Cirurgia com guia convencional, previsibilidade baixa. Você vai ter, para você ter previsibilidade, você precisa o quê? Ter reprodutibilidade. É transferir as informações do seu planejamento, e o planejamento sempre tem que ser reverso, independe se você vai usar implantodontia convencional ou implantodontia analógica. Implantodontia convencional ou implantodontia digital, tá certo? Mas você precisa, a base, o fundamento é o teu planejamento, né? Então, se você não faz um correto planejamento, tipo de prótese, um enceramento, qual é a posição que essa prótese tem que ter, você precisa daí reproduzir no campo operatório essa posição. No guia cirúrgico convencional, você vai ter uma probabilidade de mais ou menos 50%. Se você busca isso, né, mais ou menos, tá? 50%. E você tem o quê? Reprodutibilidade em um guia cirúrgico impresso, quando você utiliza implantodontia digital. Então, ó, você precisa, no guia cirúrgico, esse guia cirúrgico tem uma adaptação. A adaptação dele na boca do seu paciente vai te dar o quê? Reprodutibilidade.
tá certo? Por que você precisa de reprodutibilidade na implantodontia? Tem bastante nisso aqui, por quê? Para que você tenha a posição correta do seu implante, né? Para o tipo de prótese que você está planejando, para que você tenha segurança, para que você tenha precisão e principalmente rapidez no campo operatório. Por quê? Quando você consegue reproduzir no campo operatório aquilo que você planejou, tudo isso que eu te falei, decisão, de rapidez, posição tridimensional, você vai conseguir. E para isso você precisa o quê? Ter como transferir, como reproduzir isso no campo operatório com precisão. Então, olha lá, o que você vai ter na reprodutibilidade? Segurança. E você exatamente onde está lá. Você vai conseguir reproduzir aquele local que você planejou. Aquela decisão que na técnica convencional você toma no momento cirúrgico, aqui você toma a tua decisão antes. A precisão é o local correto. Não é somente o ponto de ataque como no guia convencional. As suas cirurgias se tornam mais rápidas. Por quê? Porque você vai o quê? As decisões foram tomadas antes no teu planejamento. E você transferiu com um guia cirúrgico isso, você tem que saber o que o guia cirúrgico precisa reproduzir lá no campo operatório. E você vai conseguir posição tridimensional correta do implante, que é o quê? A posição dentro do osso, né? No sentido vestíbulo lingual, mesiodistal e profundidade cervicoapical nas 3 dimensões, para que você tenha resultados protéticos de excelência e longevidade. Só aqui, ó, isso aqui já te deixa o quê? Isso aqui, esses 5 itens, é o que você vai conseguir quando você tem reprodutibilidade. Então você precisa saber o quê? Que os guias cirúrgicos são fundamentais. E aí, se você usou um guia cirúrgico convencional e não sentiu isso, tudo certo, você precisa dar o próximo passo e para um guia cirúrgico impresso. Tá bom? Posição tridimensional do implante, que é qual o nível ósseo com o implante, qual a inclinação que ele tem que ficar no sentido vestíbulo lingual, mesiodistal e profundidade, porque isso vai posicionar a plataforma do seu implante, que é responsável pelo resultado protético. E essa é a nossa grande busca. Qual é a profundidade que eu vou colocar aqui, ó? Qual é a inclinação mesiodistal, vestíbulo lingual? E isso demanda tempo, quando você não consegue reprodutibilidade lá no campo operatório. E o que vai te dar reprodutibilidade é um guia cirúrgico. Então, quando você fala para mim, ou quando está na tua cabeça esse obstáculo que guia cirúrgico não tem precisão, né? Como é que não tem precisão? É só você saber o que o guia precisa reproduzir, né? Quais são as funções e quais são as informações que um guia cirúrgico deve ter lá para você no campo operatório, tá certo? Não é o guia cirúrgico convencional que te dá só o ponto de ataque. Não dá, você não vai conseguir a posição tridimensional correta, né? Você não vai conseguir esse tipo de resultado, como eu mostrei hoje de manhã. Quando você tem a posição tridimensional correta, você usa um munhão universal, por exemplo, e você tem esse tipo de resultado de prótese, tá? Então, isso independe. Então, posição tridimensional é fundamental. E para que você tenha a posição tridimensional correta, você precisa de um guia cirúrgico que reproduza todas as funções, que consiga reproduzir no campo operatório aquilo que você planejou. Só assim você vai conseguir posição tridimensional correta. E isso, a posição ou a ausência de posição tridimensional, é que te leva a ter estresse. Por quê? Porque é a tua busca lá no campo operatório. O problema está onde? Está em na técnica convencional, instalação de implantes, você tomar todas as suas decisões no momento cirúrgico. Com língua, bochecha, com sangue, com abertura bucal, com a sua auxiliar, que muitas vezes não está afastando, o seu paciente que não está colaborando. Isso te leva a ter estresse no momento cirúrgico. E eu sempre falo assim, ó, o estresse não é só no momento cirúrgico, da falta de posição tridimensional. Depois, o segundo momento de estresse é quando você vai entregar o trabalho para o seu paciente. Né, que você fala para ele assim, fala, olha, e aí, terminamos. Aí ele olha no espelho e fala, poxa vida, Edilson, se soubesse que fosse ficar assim, eu não teria feito. Essa é a pior, é um balde de água fria, né? E aí você não tem o quê? Você se sente frustrado, porque você fala assim, pô, eu estou fazendo moldagem, estou encerando, estou fazendo um guia cirúrgico convencional, mas não consigo resultado. Será que eu sou tão ruim? Não, você não é ruim. Muitas vezes você está o quê?
com a escolha inadequada do guia cirúrgico. Ele é fundamental para você ter reprodutibilidade. Então, o guia cirúrgico tem precisão, tá joia? E aí você precisa só saber escolher qual guia cirúrgico você precisa utilizar para que você tenha a posição tridimensional correta. Se eu fizer 10 casos, eu posso conseguir até em 3, 4 casos. Mas o nível de estresse é muito alto. Em 60% ou mais eu não vou conseguir. Mesmo que eu faça 1000 implantes por ano. Porque muitas vezes os profissionais se confundem, falam assim, não, daqui a pouco eu vou ter mão para fazer cirurgia, né? E muitas vezes, né, que é isso que eu falo, ó, prefiro fazer cirurgia mão livre. Por quê? Porque ele tentou usar o guia cirúrgico convencional e não conseguiu resultado. E é o normal, por quê? Porque o guia cirúrgico convencional só te orienta no ponto de ataque, tá certo? Não te dá a posição tridimensional correta. Diferente de um guia cirúrgico impresso, né? Olha só, você já vê na própria imagem, ó, um guia cirúrgico impresso em que vai transferir para o campo operatório as informações necessárias para você conseguir o quê? Que vão te orientar na sequência de perfuração e na instalação do seu implante, que é a técnica de cirurgia guiada. Então, a minha função aqui é te mostrar que existe um mundo paralelo. Quer uma informação que é importante? Hoje, 95% dos implantodontistas usam a técnica convencional e estão sofrendo um alto nível de estresse, estão se frustrando com seus resultados, né? Por quê? Porque não tem clareza da técnica de cirurgia guiada. E o segredo da cirurgia guiada, que eu vou desvendar para vocês como eu faço, vocês vão ver como é simples. E isso, depois que você enxergou o benefício, é aquilo que eu falo, não dá para você desver mais, tá bom? Então não dá para você continuar pensando que guia cirúrgico não tem precisão. Então olha aqui, ó, isso aqui eu quero mostrar para você. Ó. Olha esse caso. Esse caso, paciente, ó, com 2 pré-molares perdidos, tá certo? Então a gente faz o quê? Planejamento todo. Aí eu preciso o quê? Aqui é um planejamento digital. Estou fazendo um enceramento digital e estou posicionando o meu implante em relação ao tipo de prótese que eu vou fazer aqui, que é uma prótese cimentada. E aqui, ó, no pilar do planejamento, o pilar da visão, né, que é fundamental, você consegue o quê? A posição tridimensional correta do seu implante. Só que aqui agora eu preciso o quê? Transferir essas informações para que eu tenha o quê? O tipo de prótese. Então, para ter uma prótese cimentada, com todas as, vamos dizer assim, espessuras necessárias, com a emergência necessária, com o perfil crítico e subcrítico adequado, correto, eu preciso saber como eu vou transferir essa posição para o campo operatório. Eu não posso tentar encontrar essa posição à mão livre. Por quê? Porque você vai se estressar. O teu procedimento cirúrgico vai demorar. Aí você entra naquele processo de estresse. Informações. Aí um guia cirúrgico impresso, que vai ter uma adaptação correta, vai ter estabilidade, ele não vai ter o quê? Movimentação durante a sua perfuração. E isso você precisa entender. Você precisa enxergar isso. Não dá para você fechar os olhos e falar assim, ah não, cirurgia, eu prefiro fazer cirurgia guiada à mão livre. Ninguém prefere. É que você está o quê? Você teve dificuldade, ou você está tendo dificuldade com o guia convencional. E vai ter, por quê? Porque o guia convencional não tem estabilidade. Ele não tem o quê? Uma adaptação correta. E ele só te orienta no ponto de ataque. E tem gente que usa e acha que está tudo certo e está tudo bem para mim. Eu só estou tentando mostrar aqui para você que existe uma implantodontia, um mundo digital, que é um mundo paralelo. E você sabendo disso e você enxergando isso, você só vai continuar sofrendo se você quiser. Ah, Edilson, guia cirúrgico não tem precisão. Tem vários artigos científicos aqui falando o contrário. Então, olha lá. Então, esse guia, ele se assenta sobre todos os dentes, ó, remanescentes nesse caso, e ele vai orientar na perfuração, ó, e na instalação do seu implante. E qual é o grande benefício que você vai ter quando você recebe esse guia cirúrgico? Quando você recebe esse guia cirúrgico, você tem todas as informações necessárias, você está conseguindo reproduzir no campo operatório o que você precisa
para ter posição tridimensional correta, para que você tenha o quê? Os protéticos de excelência e longevidade nos seus casos, tá bom? É isso aqui que eu quero mostrar para você, ó. Você precisa, para reproduzir no campo operatório, um guia cirúrgico. E você tem as duas possibilidades, um guia cirúrgico convencional, que só te orienta o quê? No ponto de ataque, e você tem um guia cirúrgico impresso, em que você obtém ele através da implantodontia digital. Então, a implantodontia analógica, convencional, e aqui 95% usam esse. E não está conseguindo a posição tridimensional correta. Tá? Por quê? Porque não consegue transferir as informações necessárias de reprodutibilidade. E menos de 5% utilizam este guia, que é um guia impresso obtido através da implantodontia digital, em que você recebe esse guia, então você faz todo o planejamento. Como é que você vai transferir essa posição tridimensional aqui, ó, do seu implante? Para você conseguir isso aqui, a mão livre você não consegue. Você precisa o quê? De um guia cirúrgico que vai o quê? Te trazer essas informações, que vai te orientar o quê? Na inclínio distal, né? Olha só, um guia, ó, que se assenta sobre os dentes e vai o quê? Reproduzir exatamente a posição que você precisa, com pequenos desvios, né? Porque eu falo assim, tem muita gente que fala assim, mas tem muito desvio esse guia. Poxa vida, não dá, né? Então, aí eu falo assim, ó, quando eu mostrei o guia convencional e o guia, aí quando você mostra que o guia cirúrgico tem precisão, né, um guia cirúrgico como esse, é só você saber escolher o guia cirúrgico que vai te orientar na perfuração e na colocação do seu implante, esse é um guia cirúrgico impresso. Ele te traz todas as informações, você consegue reproduzir no campo operatório aquilo que foi planejado. Por quê? Porque aqui todas as suas decisões foram tomadas aonde? Lá no seu planejamento. Tá bom? E você consegue reprodutibilidade. Tá? Aí quando a gente quebra, né, quando eu mostro para você que aqui tem, quando eu mostro isso para o implantodontista, né, os dois guias cirúrgicos, então não dá mais para você falar que o guia cirúrgico não tem precisão. Você pode até não usar o guia cirúrgico por opção, mas se você está buscando melhorar, se você está buscando eliminar o teu estresse, se você está buscando resultados protéticos de excelência, tudo isso está relacionado à posição tridimensional correta do seu implante. Então vamos lá. Aí sempre que eu quebro um obstáculo como esse, quebro uma objeção dessa, surgem outras na sua cabeça. E eu vou responder 3. Eu já usei o guia cirúrgico. O guia cirúrgico não para na boca do meu paciente. O guia convencional, isso acontece. No guia impresso, isso não acontece. Então, só você saber como fazer a sequência de preparo para conseguir o que? Alimentar o software na implantodontia digital. Edilson, tudo bem, guia cirúrgico, você está me falando aí, mas o guia cirúrgico custa caro para fazer. Poxa, eu discordo de você, né? Tanto na implantodontia analógica quanto na digital, existem as compensações. Então, muitas vezes, se você está vendo isso só como custo, aí você vai sempre achar que é caro. Mas pensa comigo, você precisa o quê? Todos os seus casos você tem que fazer planejamento. Não é assim? Você tem que saber o tipo de prótese, você tem que ver isso antes de você instalar o implante no osso do seu paciente. Para isso você precisa fazer planejamento reverso, não tem jeito. E tanto para fazer a mão livre, com guia convencional ou com guia impresso, você precisa. Tá? Então, custa caro, o que custa mais caro? Eu vou fazer uma pergunta para você, eu quero que você faça esse exercício aí. Olha, custa mais caro o teu estresse e a tua frustração ou custa mais caro um guia cirúrgico? Você tem que fazer isso, avalia. O que eu quero? Né? O que me levou para a técnica de cirurgia guiada? Né? É o que me frustrava. O que me frustrava? As minhas cirurgias demoravam demais. Né? Por mais que eu fazia, eu não conseguia reproduzir no campo operatório aquela posição ideal do meu implante. Isso me frustrava como implantodontista. Chegou a me fazer questionar, falar, será que eu sou tão ruim assim? E sei que tem muitos de vocês que devem estar sentindo isso.
que querem essa melhora. E existe isso, é muito simples. Mas para isso você precisa querer, você precisa dar o próximo passo. Identifica o problema que vocês estão tendo, né? Identifica onde é que você quer melhorar. Eu vou te dar a solução. Basta querer. Ah, Edilson, você não precisa de guia cirúrgico, não tem mão boa para cirurgia. Tá? O que é mão boa para cirurgia? Tem muita gente que acha que fazer uma cirurgia rápida é mão boa. Para que você tenha mão boa para cirurgia, eu quero que você faça uma avaliação. Comece a avaliar o seguinte, os teus resultados protéticos, né? A satisfação do seu paciente. Começa a avaliar o teu nível de estresse. E avalia, simples. Aí você vai ver, você vai responder para você mesmo. Vamos lá. E sempre que eu falo, né, que eu trago, eu sempre falo assim, ó, abraça o problema, não fuja do problema. O problema é assim. Se você está enxergando o problema, é muito simples agora. Você dá o próximo passo, poxa. Queira. Mudanças vão doer. Mudanças você sai da tua zona de conforto e vai te incomodar, mas vai. Mas a tua vida vai melhorar muito. E nós, como implantodontistas, nós como dentistas, sabe o que nós precisamos? Nós precisamos de motivação diária. Se você está trabalhando que nem doido e não está conseguindo entregar os resultados, sabe o que acontece? Você se frustra, vai ficando sem paixão pela profissão. Tá? Então, e muitas vezes aí você vai lá para as redes sociais e vê lá casos lindos, maravilhosos. Primeiro, cuidado com isso. Falo sempre cuidado. Cuidado com quem está mostrando isso. Você, nas redes sociais, né, pega e pesquisa quem é. Tira informação, verifica. Tá joia? Então, ó, resultados, né, você precisa ter para que você se motive. E implantodontista busca a posição tridimensional correta. Esse é o problema de todo implantodontista. Se você tem como resolver isso, não dá para você fechar os olhos mais. Eu falo isso, ó, vou dar um exemplo, vou contar a minha história para vocês, bem rapidinho. Tá? Quando eu fui para a cirurgia guiada, a maioria dos profissionais, né, me questionavam, falavam assim, você está indo para a cirurgia guiada, você não tem mão para a cirurgia. Pô, que absurdo, ainda bem que eu não cedia isso. Eu fui porque eu tinha estresse, eu fui porque eu não estava satisfeito com os meus... E foi a melhor coisa que eu fiz. Então, ó, qual é o jeito, vamos dizer, que você tem errado de superar esse obstáculo? É continuar fazendo cirurgia mão livre. Não faça mais isso, né? Porque isso vai te trazer frustração, vai te trazer estresse, vai te trazer problema, poxa vida. E qual o jeito certo de você resolver esse obstáculo, quebrar esse obstáculo de uma vez? Tá joia? Avalie os teus resultados, né? Se você está fazendo cirurgia mão livre, avalia seus resultados. Se você está fazendo cirurgia com guia convencional, avalia seus resultados também. Então, como é que você quebra essa objeção? Se você não usa um guia, começa a usar. E se você usa o guia convencional, identifica onde é que está o problema do guia convencional. Tá joia? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês. Um grande abraço a todos.